A Júlia Duaili perguntou no final do bloco anterior, a próxima disputa eleitoral pode ser polarizada entre os extremos, pelos extremos? Olha, eu diria assim, em primeiro lugar, eu concordo com o Lavareda, não é necessário, nem está escrito na história, nas leis da campanha eleitoral, que o Bolsonaro vai declinar, né? A minha consideração é mais cuidadosa, ela é no sentido, ele terá dificuldades quando a campanha entrar, digamos assim, na fase profissional. O que é a fase profissional? Vale tempo de televisão, vale estrutura, vale fundo partidário, tem alianças. Do fundo de financiamento eleitoral, estava vendo a estatística esses dias, tem mais de 300 milhões para o MDB. Daí vai aquela, né, PT, PSDB, você tem muito dinheiro nessa eleição, dinheiro público. Tá? Então, pode ter arrecadação de pessoa física, pode ter, mas é um jogo mais difícil, pulverizado, etc. Né? Então, é um candidato muito forte, com excelentes condições numa campanha pulverizada para o segundo turno. Tá? E eu diria quase que é o sonho de consumo, tanto da esquerda como do centro, ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Ele é o adversário ideal para todo mundo. Porque ali tem a disputa pelo eleitor mediano. Né? E por isso eu vejo o candidato do centro, se é que o centro vai ter um candidato, se ficar nessa pulverização vai ficar mais difícil. Né? Como um candidato forte, numa perspectiva de chegar ao segundo turno e disputar o eleitor mediano. Eu acredito que haverá esse candidato forte se a fragmentação diminuir. Um exemplo concreto para a gente ficar aí com alguma referência, a eleição de 89. A gente está comentando a eleição de 89. O Collor foi para o segundo turno com 30,5%, o Lula com 17,3%. E olha só, depois veio o Brizola com 16,7%, e depois, só pegando os 4 candidatos de São Paulo, que a gente chamaria hoje de candidato de centro. Maluf hoje, se fosse candidato, já seria relocalizado ao centro. Naquela época não era tão. Mas os 4 candidatos de São Paulo, que são pela ordem Covas, Maluf, Afif e Ulisses, sabe quanto eles tiveram somados? Poxa, 30% dos votos. E o segundo turno foi radicalizado. Foi o candidato da direita, o Collor, contra o candidato da esquerda. Então, há que refletir sobre isso. Mitre. Não, a minha pergunta é sobre o PT. A gente tem visto aí várias análises muito pessimistas sobre o futuro do PT. E eu tenho ouvido de lideranças do PT, assim, um certo discurso sobre a necessidade de mudança. Eu anotei aqui algumas palavras que são ditas nesse discurso interno do PT. Precisa de uma revisão, precisa ser refundado, precisa ser reinventado, precisa ser recriado. Eu queria, Lavareda, que você comentasse isso. Que perspectivas você vê para o PT se ele não mexer em nada? E que possibilidade você vê de uma reinvenção do partido, uma revitalização do partido? Sobre revitalização, reengenharia, o nome que se lhe dê, é difícil nós fazermos prognósticos hoje, porque vai depender quem vai ser esse candidato do PT, qual vai ser a estratégia do PT, quais vão ser as próximas lideranças. Mas a gente pode falar sobre o lulismo. Isso é importante porque da quinta-feira para cá, para esse domingo em que nós estamos, muito tem se falado sobre o final do lulismo, o declínio absoluto, uma página virada na história, tudo mais. E isso é um juízo que se faz no calor dos acontecimentos. Fenômenos como o lulismo, que é muito maior, o Fernando começou lembrando isso, que é muito maior, o dobro ou até o triplo, né, se devidamente mensurado, do PT. Fenômenos como o lulismo, né, essa expressão populista que ganha uma comunhão com grandes parcelas da massa e, sobretudo, da população mais pobre de uma sociedade, elas vêm para ficar durante muito tempo. Foi assim com o varguismo. O varguismo não terminou sequer com a morte do Vargas. O Vargas não estava numa... contrário. Mas é muito difícil no calor dos acontecimentos. Quem, no dia 29 de outubro de 1945, quando o Vargas foi deposto pelos militares, podia supor que em 2 de outubro de 1950 ele ia ser eleito com quase 49% dos votos. É assim, isso não acaba. E alguns meses depois ele elegeu o Dutra. 2 meses depois. Peronismo. O Perón é deposto, etc., mas continua a ser uma força política na Argentina, de tal modo que, em algum momento, as duas principais forças eram peronistas. Mas, quer dizer, você falou do lulismo. O fujimorismo, uma série de movimentos. Ou seja, quem pensar
que o lulismo está perto do fim, talvez deva usar aquela velha expressão, aquela velha reflexão do Winston Churchill, quando a Grã-Bretanha ganha a primeira batalha na África, e dizer, adaptando agora, dizer o seguinte: olha, o lulismo não está perto do fim, não está sequer perto do começo do fim. A minha impressão, quer dizer, de novo, eu concordo com o Lavaredo, quer dizer, o lulismo está longe de terminar, quer dizer, a gente está no calor dos acontecimentos, numa prisão, quer dizer, a primeira vez na história do Brasil com um presidente, ex-presidente é preso, condenado, enfim, é um momento difícil de você ter distanciamento, de fazer essa análise. Agora, a única pequena divergência, eventualmente, Lavaredo, eu acho que comparar o lulismo com o varguismo no Brasil, eu sei que tu não fizeste isso de maneira abrangente, mas para marcar aqui, são coisas muito diferentes. Né? A obra de Getúlio Vargas, quer dizer, Getúlio Vargas foi o primeiro ditador durante 15 anos. Não, até hoje o Getúlio está aí na nossa vida. Getúlio fez o Código Eleitoral, reformou todo o sistema eleitoral brasileiro. Getúlio formatou o Estado brasileiro moderno, o DASP, toda a engenharia de administração pública do país. Getúlio criou a CLT, a Lei de Consolidação, quer dizer, que é algo fundamental, a consolidação das leis do trabalho, a legislação trabalhista brasileira, a estrutura sindical brasileira, depois toda a estrutura do petróleo, enfim, são obras muito diferentes. O Lula foi um presidente constitucional. Eu só estou comparando do ponto de vista de uma categoria que existe na sociologia política, que é o populismo. Com que eu concordo. E dentro dessa categoria é absolutamente legítimo você fazer essa comparação, também com o peronismo. Embora, pela especificidade do tempo, das coisas, dos personagens, não se possa, a rigor, assemelhar. Inclusive, eu iria dizendo, o Lula fez, quando fez a visita para o Sul, foi lá no túmulo do Getúlio. Né? Este discurso do fim de semana que nós assistimos tinha muito de carta-testamento, pouco, né? Tinha uma mistura ali de Martin Luther King com carta-testamento, meu sonho, etc. Então, tem um pouquinho essa tentativa de se comparar ao Getúlio Vargas, mas isso, para mim, é muito mais narrativa de marketing político do que... Mas a minha pergunta é sobre o partido. Você acha que o PT não precisa de uma transformação? Precisa de uma transformação. Agora, eu tenho estudado muito isso, acho muito difícil isso acontecer. O que eu vejo na retórica do PT é uma volta ao radicalismo dos anos 80. É revisar a reforma, não encarar problema de previdência. O PT teve um grande momento de modernização no início do governo Lula. Quando teve lá a gestão Meirelles Palocci, Marcos Lisboa, você teve Joaquim Levy, você teve uma equipe econômica que propôs mudança, propôs modernização, né? Manteve com a Carta ao Povo Brasileiro o plano de estabilidade macroeconômica, ou seja, ali parecia que a gente poderia ter uma esquerda modernizada, uma esquerda meio europeia, social-democrata, etc. Mas depois, com todos os acontecimentos, terminamos a matriz econômica, a chamada nova matriz econômica, terminamos com o PIB brasileiro caindo em 2 anos menos 7%, um desastre absoluto. Quer dizer, então, a mim parece que o PT de hoje é muito mais o PT do desastre econômico, né? 2016, 2015, 2014, da irresponsabilidade fiscal, da recusa de ver o déficit da Previdência, de fazer plebiscito para rever tudo que foi feito em termos de modernização, a PEC do teto, e mesmo controlar a mídia, que é um negócio medieval, inaceitável numa sociedade moderna como nós vivemos. Bom, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença dos cientistas políticos Antônio Lavareda e Fernando Schiller e dos meus colegas Fernando Mitre e Júlia Duailib. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até a próxima semana.